Beleza. O caso Deixa eu de lá. hoje é um crime tão bizarro Agora é o caso de hoje. Assine já. Eu não e quero brutal que é ser. Foi mal aí, difícil eu de não tenho dinheiro, tô acreditar que pobre. realmente aconteceu. Mas se estamos aqui, é porque Tome todo o meu aconteceu. dinheiro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo Será? menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, Eu não então tem assisto vídeo muito longo, conteúdo pra infelizmente eu não vocês. vou dar Se você poder. gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu não vejo E fonte, eu confesso que crédito. o caso de hoje é um pouco É paia. complexo. Ele tem paia. vários detalhes que eu tava pensando se eu ia contar ou se eu ia tentar dar uma resumida, mas eu acho interessante pra entender, porque eu confesso que quando eu pesquisei esse caso e quando eu decidi que eu ia trazer ele pro canal, eu não achei que era algo tão bizarro assim, e eu fui surpreendida. Então eu vou basear o meu roteiro em uma notícia muito completa que eu vi sobre o caso, que inclusive também vai estar na descrição pra vocês acompanharem junto comigo. Então tenham paciência. Olha a descrição. Principal fonte de crédito: 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Disclaimer: esse vídeo tem um objetivo educacional e blá 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 blá. Tá. Aviso legal: todos os materiais desse vídeo são usados para fins de entretenimento e se enquadram no direito de uso. Tá? Não há intenção de infringir direitos de autoria. Se você for ou representa proprietário de direitos autorais do material. Mano, pior que os caras é tão safado, povo que gosta de takear esses negócios de direito autoral, que eles nem avisam. Você pode deixar o e-mail lá que eles não avisam, eles só ferra seu vídeo. Ciência, porque vai ser um caso um pouquinho longo e cheio de detalhes. Longo mesmo? E agora, sem 24 mais minutos só, pô. bora pra história. 24 minutos só. Coisinha pouca. Era fim de tarde no dia 10 de setembro de 2017, quando um homem chamado Bruce Lishan estava consertando uma rachadura no para-brisa do carro dele. De repente, ele ouviu um grito falando, saia. Então o Bruce olhou pra cima e ele percebeu que tinha uma casa. Mosquei. Estava consertando uma rachadura no para-brisa do carro dele. De repente, ele ouviu um grito falando, saia. Então o Bruce olhou pra cima e ele percebeu que tinha uma casa no morro que ficava em direção à casa dele, que estava saindo fumaça. Ele ligou pra polícia e pros bombeiros e começou a correr em direção à casa pra descobrir o que estava acontecendo. Assim que ele chegou, ele viu a casa. Ela estava completamente tomada por uma fumaça marrom. Então ele foi até a porta da frente e tentou empurrá-la, mas a porta não se mexeu porque ela estava sendo bloqueada por alguma coisa do lado de dentro. E aí um jovem que estava frenético, sem camisa e com o torso coberto de terra, saiu. O Bruce reconheceu ele como sendo um dos moradores da casa, um cara chamado Daniel Beckwith. O Bruce, então, perguntou se ele estava bem. Mas o Daniel gritou de volta, ele está no porão. O Bruce não estava entendendo, ele não sabia quem poderia estar no porão, mas com É o gela-perna. Certeza, mano. Certeza. certeza estava preso, então ele foi em direção à porta. Só que quando ele abriu essa porta, ele percebeu que as chamas já tinham atingido o teto. Então ele teve que recuar, ao mesmo tempo os bombeiros chegaram e eles conseguiram extinguir aquele fogo em 60 segundos. Os médicos colocaram o Daniel em uma maca e levaram ele para o hospital. Só que ele não queria ir e estava lutando contra as restrições. Mano, porque tipo... Ao mesmo tempo, ele gemia algo como, ele ainda está lá, ele ainda está lá. Foi aí que começou a se espalhar a notícia de que alguém tinha morrido. Finalmente, depois de escurecer, um agente funerário chegou na casa e levou um corpo. O jovem estava nu e carbonizado dos pés à cabeça, mas ninguém sabia quem ele era. Então vamos voltar um pouco para entender essa história. Daniel Beckwith, na época, tinha 26 anos e ele era filho único de um casal bem excêntrico. O pai era um cantor treinado por um compositor francês. Ele atuou em vários musicais e óperas, inclusive na Casa Branca. A mãe, Linda, fez faculdade de Direito, ela até advogou por um tempo, mas depois, nas palavras dela, passou a achar a profissão como nojenta por todos os lados, então ela desistiu e virou uma cantora amadora também. Vamos. Nos anos 2000, o David foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Então a Linda ficou responsável a levar ele para todos os lugares. Ela cuidava dele 100% do tempo. A família tinha bastante dinheiro e o Daniel teve uma infância bem solitária. A mãe dele não deixava ele brincar com outras crianças. Na verdade, assim que outras crianças colocavam o pé no quintal da casa deles, ela saía gritando para eles irem embora.
Poucas pessoas chegaram a entrar na casa da família, mas os poucos que o fizeram descreveram a casa como cheia de papéis, livros e caixas de comida em todas as superfícies disponíveis. A Linda protegia ferozmente a família dela, o Daniel acima de tudo. Ela acreditava que ele era um gênio. Ele aprendeu a ler quando ele era muito novo, então ela achou que aquele era um sinal de que ele tinha algo mais. Ele até chegou a frequentar algumas escolas. Mas elas eram todas para pessoas burras, porque ele sim é um cara extremamente inteligente. Com os amigos. Mas a mãe dele achou que a escola ameaçava o desenvolvimento intelectual dele, então decidiu educá-lo era cheio de pessoas burras. Nos poucos momentos em que ele conseguia o meu desprezo aos burros. sair para brincar com as crianças, os pais seguiam ele. E era bem bizarro, porque os três faziam tudo juntos. Até nas noites de Halloween, quando o Daniel queria sair... É o Halloween, espero que ainda possa... Eu tô atrapalhando, é isso. Eu sou atrapalhando. Pra pegar doces, os pais iam junto com ele e os três iam vestidos igual. Então eles eram bem unidos. Algumas pessoas até debochavam deles, falando que era uma família de hamsters. Aí você joga... Como o Daniel estava isolado neles, de todas as na casa pessoas deles. na vida real, ele acabou encontrando uma comunidade online. Em um dos fóruns que ele frequentava, Forchan, o 4chan, Reddit. ele alegava Sempre, cara. Tudo de errado começa lá, velho. que tinha estudado até os 15 Por quê, anos. velho? E depois ele seguiu os seus próprios interesses. O Isso Forchan significava que ele testava os conhecimentos em química avançada, explodindo coisas no próprio quintal. Ele também dizia Ele que ele botou tinha um fogo em laboratório alguém, doméstico. Só que esses mano. interesses também eram um pouco perturbadores. Atrapalhado. O Daniel tinha um medo extremo de morrer. E ele parecia estar bem Eu curioso entendo. sobre as possibilidades de transplantes de cabeça. Além Não é que disso, não. ele dizia nesse fórum que ele passava horas assistindo vídeos de decapitações reais e bem sangrentas. Em 2010, ele se matriculou na Aí eu já não posso concordar, não. Universidade de Illinois. Pela primeira vez, ele ia viver um pouco longe dos pais. Certo. E os vizinhos fofoqueiros que estavam observando aquela cena sentiram um grande alívio de, pelo menos agora, ele tentar seguir a vida por conta própria. Mas, infelizmente, a família ia enfrentar uma grande tragédia. Em uma noite, logo depois do Dia de Ação de Graças, uma ambulância chegou na casa da família. Eles tinham ido buscar a Linda. Ela tinha encontrado, algum tempo antes, um caroço no seio, mas ela optou por não consultar um médico. Ela também escondeu a doença do filho para não preocupá-lo. Mas depois de passar 2 semanas no hospital, ela faleceu. O Daniel foi bem baqueado Geral aí achou paia, velho. Como é que não, velho? com essa história. É claro que a morte da sua mãe Quebrou. vai te deixar muito abalado, cara. mas o que piorou a situação foi que ela não tinha contado pra ele que ela estava doente. Então pegou ele totalmente de surpresa. No funeral, 2 dias depois, o Daniel estava completamente desolado e ele disse que foi a coisa mais triste que ele já teve que passar na vida. Ele também dizia que ele tinha apenas 19 anos, como que ele deveria lidar com uma situação dessas? Principalmente porque até então ele viveu 100% dependente da mãe. Mas isso também virou uma chavinha no cérebro do Daniel. Ele começou a tomar medicamentos para ansiedade, para depressão, e ele começou a pesquisar qual era a maior causa da morte em jovens. E ele descobriu que eram acidentes de carro. Então ele reforçou o carro da família da melhor forma que ele podia, e toda vez que ele ia dirigir, ele usava um colete blindado. Ele também ficou com muito medo de ter câncer de pele, então ele removeu literalmente todas as pintas que ele tinha. Ele até considerou em fazer a própria câmara hiperbárica dele. E isso me lembra muito... Gente, eu não sei se vocês assistem aquele seriado do Pequeno Sheldon, Jovem Sheldon. Young Sheldon. Eu amo esse seriado, eu acho muito bom. E tem um momento que ele fica em choque com germes e ele se isola de todo mundo. Então me lembrou muito essa vibe. E pra piorar a situação, ele começou a passar mais tempo online e procurar sobre a política global. Ele ficou paranoico de acontecer um ataque nuclear na cidade dele. Mano, e pra... vou falar um negócio sério. Teve um dia que aleatoriamente eu deveria ter o quê? Mano, eu tinha acho que uns 12 anos por aí, cara. Uns 12. E, cara, do nada, minha cabeça falou, mano, e se do nada acontecesse um ataque nuclear? Mano, eu não dormi. Em choque. Eu pensei, mano, e se do nada acontece um ataque nuclear no Brasil? Eu faço. Assim, tecnicamente não dá pra você fazer nada. Mas na minha cabeça, mano, eu pensei e eu não consegui dormir mais. Do nada.
pra ele precisava sobreviver, porque isso É ia isso. acontecer, com certeza. Mas pode acontecer, ué. Como é que não? Da conspiração. E foi a partir daí que o nosso caso realmente começa. E O não, Daniel pô. acreditava que era Eu sou possível triste. sobreviver a esse ataque nuclear se ele tivesse as acomodações adequadas. Então ele escreveu o seguinte no 4chan: simplesmente é necessário algo como uma estufa com boa filtragem de ar para cultivar plantas e um abrigo contra a precipitação radioativa. A mãe dele, depois que tinha morrido, tinha deixado uma grande fortuna pro Daniel. Ele tinha um fundo no De valor quantos? de 2,6 milhões de dólares. Então ele Dá tinha pra grana começar. pra construir Dá pra esse começar tal ali a empresa 2. Foi aí que sozinho em Mano, mas a Dark Room do Life is Strange tem ali mais de 1,5 milhão, né? Então, tipo, será que 2 milhões dá pra fazer ele o abrigo da escolheu um hora? local no porão e começou a cavar. Agora a gente vai dar uma pausa Ele na história cavou. do Daniel e a gente vai falar de um outro cara. O nome dele se escreve Askia, mas eu acredito que pronuncia Aska. Então eu vou pronunciar assim, mas Vamos eu não ver, sei se é vamos ver, verdade. vamos ver. O garoto Pensou. se chamava Aska Kafra e ele estava planejando se tornar o próximo deus da tecnologia. Ele veio de uma Brabo. família de classe média. O pai dele era arquiteto, a mãe dele era professora. Ele desde lutava greco-romano. ele aspirou em ser um bilionário e viver como aqueles O cara era o caras próximo que têm Elon Musk, empresas só no que Vale do sem Silício. ser o Quando Elon ele fez Musk, 18 que o Elon anos, Musk ele tem teve uma o história primeiro paia. gostinho do que era ter dinheiro. Ele recebeu meio que uma indenização por envenenamento por chumbo de 100 isso aí mil é- dólares. E ele tinha só 18 anos, ele podia fazer o que ele quisesse com aquele dinheiro, mas ao invés dele investir, os amigos dele viram ele gastando com festas, com Oi, é pai. carros, além de ir pra vários jantares Ah, chiques, mano. O cara teve a chance da vida dele. levar mulheres pra sair. E aí o dinheiro acabou em 2 anos, mas o Aska tinha planos pra recuperá-lo. Ele agora estava desenvolvendo um aplicativo. O aplicativo se chamava O Facebook 2. Equity Shark. Basicamente, era uma plataforma em que as pessoas comuns podiam investir pequenas quantidades. Mano, mas sabe o que de eu acho que ele pensou? Real? O cara inventou o Hotmart, mano. Sabe o que eu acho que ele pensou real? Assim, ele ia ficar tranquilo por esse tempo. E assim que acabasse o dinheiro, ele ia tryhardar, porque pra ele tinha uma ideia brilhante. Isso é o que eu tô pensando agora aqui. Tipo, assim, o cara ganhou 100 milhões de dólares. 100 mil dólares, milhões, que isso. Ele ganhou 100 mil dólares. E ele pensou, cara, eu vou usar esse dinheiro agora, que ele poderia usar pra investir. Mano, eu vou meter o louco. Vou fazer o que eu quiser com esse dinheiro. E assim que esse dinheiro acabar, eu vou começar a trabalhar full pra ser o próximo Bill Gates. forma em que Steve as Jobs. pessoas comuns podiam investir pequenas quantidades de É a dinheiro Blaze, em mano. startups que eles consideravam promissoras. É o Eu Nubank. acredito que ele mesmo selecionava quais startups que ele achava que poderia ter um futuro Da e aí hora. ele indicaria no aplicativo para as Da pessoas hora, da hora. investirem. E É a ele estava boa. acreditando muito nesse projeto. Ele acreditava que o projeto dele ia ofuscar até mesmo os grandes bancos de investimento. Cara, e mas- isso realmente tomou todo o tempo dele. Ele costumava dirigir o Certeza. carro dele pelas mansões da cidade e ficar se imaginando dentro de uma delas. E ele chegou até mesmo a colocar um alerta no Google com o nome dele pra saber sempre que alguma notícia mencionasse ele. E aí ele tinha um grande parceiro de negócios, um amigo dele chamado Tavon Gianquinta. E aí teve um programa de um dos bilionários do Vale do Silício que estava oferecendo um investimento em algum projeto que ele achasse interessante. Então é claro que os dois foram se candidatar. Então é esse momento que o Aska tava. Então enquanto isso a gente vai voltar pro Daniel. Certo. Eu sei que Paralelo, tá viu confuso, aí, ó, é assim que eu gosto, mano. Naruto já lança 375 mil história. É assim que eu gosto, mano. Conta a história, depois conta outra. Não conta as duas em mas as paralelo, duas seus histórias arrombados. vocês sabem que vão se cruzar. O É isso. Daniel, agora que Fala ele tava mesmo. com esse projetinho no porão, ele também voltou pra O bunker de 2 milhões e 600. faculdade depois da morte da mãe, mas ele teve o primeiro problema dele com a lei. Em 2012, um instrutor da faculdade chegou na sala dele pra encontrar a porta fechada e super colada. Quando a polícia foi investigar, eles descobriram que dezenas de outras fechaduras externas e cartões estavam com aquela mesma substância gosmenta. que E a tá universidade fazendo? teve que gastar 22 mil dólares pra identificar o prédio inteiro. Um outro professor teve que mudar de sala quando o tapete dele foi vandalizado com uma fruta chamada durião, que eu não sei nem o que é, Vamos mas pesquisar. aparentemente tem um cheiro muito forte. Vamos ver o que é a fruta. Vai aparecer umas fitas atrapalhadas. Fruta Durion.
Durian fruit. É uma jaca, né? Ou não? Durian é uma árvore da família das malváceas. É o quê? Malvaceae. Muito encontrada no Oriente, na qual produz um fruto espinhoso, semelhante à jaca, no aspecto e tamanho. E que... Aqui. Vou mostrar aqui. No tamanho, que apesar de possuir odor considerado... Onde é que eu... Cadê? Espinhoso... Odor considerado repugnante pela maioria dos ocidentais, é considerado pelos orientais, sobretudo da etnia chinesa, tailandesa e malaia, um fruto muito delicioso. Suas sementes se tornam castanha, tá? Durian, é tipo uma jaca, basicamente. Ao mesmo tempo, vários estudantes de engenharia começaram a receber e-mails grandes e sem sentido nenhum. Todos esses e-mails aparentemente vindo de professores. Era o ChatGPT, cara. Parecia que o alguém moleque inventou o ChatGPT 2, mano. Tinha hackeado o sistema e tava zoando com os professores. Mano, o moleque Por exemplo, um dos e-mails dizia algo como: a Supercola me impediu de cumprir minha rotina diária de me masturbar vendo pornografia bondage em meu escritório enquanto comia cupcakes feitos de excremento de macaco. A polícia precisava descobrir quem era esse tal de hacker. Você sabe quem e aí que eles conseguiram um mandado pro dormitório do Daniel e disseram ter encontrado ele em estado deplorável. A sala tava cheia de lixo, fios elétricos, alimentos meio comidos. Ele também tinha um traje de proteção contra incêndios, um rifle, roupas sujas e uma evidência ainda mais contundente, a chave do prédio do laboratório que tinha sido vandalizado. Além disso, o notebook dele estava em cima do frigobar, aberto e sem nenhum tipo de criptografia. A polícia conseguiu acessar aquele notebook e descobriu tudo que o Daniel tinha feito. Além disso, ele tinha vários comentários racistas em sites diferentes. O Daniel foi preso e acusado de vários crimes, incluindo tem que ter pegado fogo lá debaixo da negócio. Acordo judicial e a punição foi bem leve, foi 2 anos de liberdade condicional. Depois que ele saiu da prisão, ele começou a viajar constantemente para casa dos pais, que ficava em Bethesda, para continuar a escavação do túnel. Mas a Bethesda não tá lançando Starfield, não? Ele era construir uma caverna resistente a explosões, um bunker de sobrevivência, um sistema de filtragem de ar e um depósito... O cara tava criando um hideout, era isso. O cara tava criando um hideout do Tarkov. ...de provisões. Vocês imaginam o que devia estar passando na cabeça dele? Não, Todas as teorias da conspiração que os Estados Unidos ia ser invadido e bombardeado e ele precisava sobreviver. Ele tinha que estar pronto, como é que não? Tempo que ele tava ali cavando, sem fazer nada, ele ficou pensando, bom, por que eu não crio um site pra transmitir as minhas ideias e contar o que eu tô fazendo pra outras pessoas, não faça mas sem revelar a minha identidade? Não faça isso. Foi aí que ele começou a transmitir pra um público pequeno, mas muito ávido, em uma plataforma chamada Blab, e ele se autodenominava como Tree Alarm Lamp Scooter. Ele se apresentava como um investidor bilionário de bitcoins. E um detalhe muito importante é que ele nunca mostrava o rosto dele. Ao invés disso, ele usava um grande traje à prova de fogo. Quero que ele tinha lá com o quarto dele. Um complexo fortificado no interior. Além disso, ele também usava um modificador de voz. O cara era o L2. Uma das cenas mais bizarras. Eu fico pensando, quem é mais doido? Ele ou as pessoas que estavam assistindo e achando aquilo interessante? Não, mas, pô... É porque pensando no seguinte, sei lá, acho que ele... Sei lá, mano, tá todo mundo errado. O Aska se conecta com o Daniel. Ele ficou sabendo que o Daniel tava fazendo uma transmissão com outro cara que ele conhecia, que era meio relacionado com farmacêuticas, e ele começou a assistir a live. E o Aska também sabia que o Daniel, que se chamava Tree Alarm, estava aberto a novos investimentos. Afinal, ele era um investidor bilionário de bitcoins. Então, ele decidiu um dia divulgar a ideia de negócio dele, o aplicativo que ele estava desenvolvendo. O Daniel pareceu interessado e pediu pro Aska apresentar a ideia. Então, eles se encontraram pessoalmente.
Assim que o Daniel chegou, o Asuka e o sócio dele tiveram um pouco de dificuldade pra identificar quem era, afinal ele nunca tinha mostrado o rosto antes. E o Daniel falou que ele tava sim usando um colete à prova de balas porque ele precisava se prevenir sempre. O Daniel conversou sobre a ideia do aplicativo, ele ficou bem interessado, e quando eles estavam indo embora, o Asuka viu que na caminhonete do Daniel tinha umas pás, tinha terra, então eles pensaram, bom, ele tá falando a verdade sobre essa história do túnel. E ele saiu de lá pensando que aquela reunião realmente ia mudar a vida dele. Putz, e mudou, mano. mas não da forma que ele Poderia mudar, né, meu guerreiro? Porque se tivesse pegado os... Não, essa conversa eu tô falando, tipo, dos 100 mil que ele gastou lá. E aí eles seguiram mais ele fez muita merda, né, mano? E aí o Daniel entregou $5.000 em dinheiro pra ele, entendendo que futuramente esse dinheiro ia ser reembolsado. Mas agora era pra eles investirem no aplicativo. O gerente daquela bolsa que o Asuka tava participando tinha chamado ele e o sócio pra irem até a Califórnia pra apresentarem a ideia. Mas essa viagem deu toda errada. Eles pediram um voo pro lugar errado. E aí eles precisariam de um carro pra ir até o lugar certo, mas eles não tinham nem idade suficiente ainda pra dirigir. Então eles chegaram super atrasados. Quando eles chegaram, o cara que tava não quis mais, né? falou, olha, depois eu entro em contato com vocês pelo telefone. Não. Mas claramente ele já pegar seu currículo aqui, depois não vai te ligar, irritado e não queria contato com os dois. Então agora o Asuka tava desesperado por dinheiro. Agora, pra eles conquistarem o cara da bolsa, eles precisariam de um desenvolvedor pra deixar o aplicativo mais bonito. E o Daniel tava sem responder eles por semanas. O Asuka começou a considerar novas ideias de investimento e tentar falar com o Daniel de alguma forma. E aí o Daniel tinha pensado em uma ideia. Ele falou pro Asuka, e se você me ajudar a cavar o meu túnel todos os dias, e aí eu te pago $150 por dia trabalhado? O Asuka aceitou sem nem pensar. Só que esse trabalho nos túneis teria algumas restrições. Primeiro, o Daniel disse que o Asuka teria que ir vendado até a casa dele. Porque não podia saber, o local né? era super secreto. É tipo a Batcaverna, mano. Os caras que craftou a Batcaverna, mano. Será que morreu todo mundo? É super secreta a Batcaverna, mano. Quando ele entrou no carro, o Daniel até deu algumas voltas a mais. Eles ficaram cerca de 1 hora dentro do carro, sendo que a viagem era super rápida, só pra confundir o Asuka e ele achar que eles estavam em um lugar mais longe do que realmente era. Quando eles chegaram na casa, eles foram até o porão, quando o Asuka finalmente tirou a venda. Os dois desceram É só calcular quantas voltas foi feita, velho. Que já estava mais ou menos 4, 5 metros de profundidade. Assim que eles chegaram no fundo, o Asuka ficou bem impressionado. Os túneis eram enormes. E o Daniel tinha cortado a energia no porão. O Asuka ia ter acesso lá embaixo a micro-ondas, frigobar, ventilador de teto e Wi-Fi. Mas o quarto dele era só um colchão. Peraí, se o cara tem acesso ao Wi-Fi, ele pode abrir o Google Maps e saber onde é que ele tá, não? Chão de solteiro que estava encostado na parede, cheio de terra. Além disso, o teto era tão baixo que ele tinha que se agachar. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas agora ele ia morar nesses túneis. Então, ele ia trabalhar por um período e às vezes ele ia poder voltar para casa, mas a intenção é que ele morasse e trabalhasse no mesmo lugar. E aquele era um trabalho bem árduo, mas o Asuka de novo precisava do dinheiro. Além disso, ele ficava 100% dependente do Daniel. E essas informações vão ser importantes para vocês entenderem o que aconteceu no final. Eles se comunicavam. O cara pegou fogo lá embaixo. E tudo que ele precisava lá embaixo, o cara botou fogo lá, provavelmente. Contato com o Daniel. Ele tinha um balde para fazer as necessidades. Ou alguma coisa aconteceu que explodiu tudo ali. Um vazamento de gás. Ou ele ficou louco e explodiu uma bomba lá dentro. Quando tava cheio, ele chamava o Daniel, que pegava o balde por uma cordinha e despejava lá em cima. Quando ele ficava com fome, ele tinha que pedir comida pro Daniel, que jogava lá pra baixo. Também tinha um chuveiro lá embaixo, só que daí sujava o chão de lama, o que deixava eles mais sujos ainda. Então ele acabava se limpando com lenços umedecidos. E eu tô falando eles porque às vezes o sócio do Asuka também ajudava na instalação. A conexão com a internet era bem ruim. E nos momentos em que ela caía, às vezes eles tinham que subir até o porão, bater na parede pro Daniel escutar e arrumar. E outras vezes também sobrecarregava os... Como é que eu vou assistir um Cellbit joga um QSMP se não tem internet? Então vocês imaginam, eu me sinto muito claustrofóbica pensando nessa situação. Eles lá embaixo, sem energia, sem comida, sem conseguir... Como é que eu vou assistir o Shroudão jogando CS2? Também tinha uma parte que estava coberta com uma madeira que deixava o espaço muito menor do que deveria. E o Asuka chegou a falar isso com o Daniel, que se ele movesse aquela madeira, talvez isso ia ajudar ele não se sentir tão claustrofóbico. Mas o Daniel meio que falou que ele tava com preguiça de fazer essa mudança e ia deixar assim mesmo. E o Asuka já tinha mandado uma mensagem falando
falando que ele se sentia muito frágil e que ele sentia que ele precisava de uma estratégia de saída caso tivesse algum terremoto ou algo assim. Isso porque não dava pra sair rápido o suficiente por aquele caminho. Ao mesmo tempo, os pais do Asuka, quando ele voltava pra casa, perceberam que ele tinha mudado. Ele começou a falar de coisas muito estranhas. Tipo começou bomba a nuclear. sobre a Coreia do Norte. Ele comprava coletes blindados. Ah, sim. Ele entrou na cabeça do cara, alugou um triplex. E também falava sobre uma ciência Um Burj Khalifa na cabeça dele. Estranha, como o embrião híbrido humano-porco, que uma equipe de cientistas coreanos teria criado. Então dá pra ver que as paranoias do Daniel estavam entrando na cabeça do Asuka também. A mãe dele sabia do que estava rolando, mas à medida que a escavação ia prosseguindo, ela ficava com medo daquilo tudo desabar. Ela tava implorando pro filho parar de trabalhar naquele lugar. É isso. No dia 9 de setembro, o Asuka tava bem confiante, porque ele finalmente tinha conseguido marcar uma reunião importante. Ele tava falando com um CEO de setor imobiliário que parecia estar bem interessado. Da hora. Então ele foi trabalhar bem animado. Por volta das 6 da tarde, o Daniel jogou um saco de batatas fritas pelo buraco. E aí o Daniel voltou pro quarto dele, onde ele ficou postando no Reddit até 1h40 da manhã. Menos de uma hora depois, o Asuka mandou uma mensagem dizendo: não tem energia aqui embaixo. Ele também disse que estava escuro como breu e não tinha nenhum fluxo de ar. Ele tentou ligar pro Daniel, mas não teve nenhuma resposta. Infelizmente, o Daniel tinha adormecido e ele só acordou 6 horas depois. Ele viu que tinha uma falha elétrica bem como é que é o negócio aqui? Tinha mudado. Holy shit. É puta merda, irmão. Não tem... A energia caiu aqui. E tem... Como é que fala? Não sei como é que traduz basement, mano. Eu sempre me embolo com esse bagulho. Tá, e tem tem fumaça no dentro do porão. Big pitch black. Peraí, deixa eu traduzir isso tudo aqui. Me about smoke weed every day. Isso, cara. Vai. Peraí. Pronto. Vai assistindo o vídeo aí. 6 horas depois. Ele viu que tinha uma falha elétrica bem grave, que ele tinha mudado os circuitos e que deveria funcionar. A energia chegou a voltar e às 4 da manhã o Daniel ouviu um sinal de socorro. Teve uma falha de energia no detector de monóxido de carbono. Ah, sim. E aí ele ficou sentado no computador por mais 20 minutos e aí... Down here, e o fluxo de ar tenta consertar. Por favor, no caso. É isso que ele falou. E tem algum problema ali. Aí ele finalmente decidiu ligar o disjuntor no porão. Desculpa. Só que assim que ele ligou, ele ouviu um zumbido Explodiu na cozinha. Aí ele subiu pra investigar e sentiu um cheiro de fumaça. Depois, viu essa mesma fumaça subindo o chão da cozinha. Ele correu de volta, escada abaixo, perto de onde ficava o buraco do porão. E não dava pra ver nada lá dentro. Tinha sido completamente tomado pela fumaça. Mas que pegou então fogo? Ele gritou: Asuka, tem um incêndio, você precisa sair daí. Mas tudo que o Asuka conseguiu responder foi um ei, cara. So, you make it to here and you're like, hey, Kia, you gotta get out, fire. Cara. So, então, você chega aqui e pensa, você precisa apagar o fogo. You make it to here and you're like, hey, Kia, you gotta get Askia, você precisa apagar o fogo. out, fire. and he says, E ele disse, Yo, ei, dude, cara. what's the A fact? He's like, yo, dude. And he's like, Yo, it sounded more like yo, dude.
A fumaça agora estava insuportável, o Daniel teve que esperar na parte externa. Quando ele saiu, ele conseguiu ver as chamas saindo do porão. Ele ficou desesperado, ele começou a gritar pro Asuka sair, ele falou, a janela tá ali, ele começou a cavar a terra pra ver se ele conseguia achar alguma das entradas. Ia ser da hora se e ele aí ele conseguisse, mas começou não a ia andar em conseguir. círculos pelo quintal, desesperado, puxando os cabelos, sem saber o que fazer. Foi aí que o Bruce chegou e a gente volta pro começo da história. Os bombeiros encontraram o Asuka no porão, com os músculos queimados e tensos, a mandíbula aberta e a língua pra fora, o rosto congelado em um grito silencioso. Os punhos dele estavam cerrados, os braços retraídos e o fogo queimou quase todo o corpo dele, com exceção do couro cabeludo. A essa altura, virou um caso criminal. A reação do Daniel com o incêndio também incomodou bastante. Ele disse que ele estava grato que as chamas não chegaram no quarto da mãe dele. Quando perguntaram para ele sobre o Asuka, ele disse que ele estava no porão porque ele usava aquele local como um apartamento de solteiro. A pergunta que mais persistia é, por que o Asuka não conseguiu escapar? Depois de 8 meses de investigação, o Daniel foi acusado de homicídio culposo e assassinato em segundo grau. A mãe do Asuka estava trabalhando dia e noite para conseguir justiça pelo filho. Ela tentou reconstruir exatamente o que tinha ocorrido para dar tudo errado. Ela inclusive abordou o ex-médico legista que viu o filho dela para tentar entender a causa da morte. As imagens que foram apresentadas no julgamento pareciam explicar tudo. O porão estava completamente entupido de lixo e de entulhos. Essa bagunça chegava até o teto em alguns pontos. Só tinha um único caminho estreito entre o buraco do bunker e a porta. Pelo que eles conseguiram determinar, quando o Asuka conseguiu sair do túnel, o incêndio já estava bem grande. Aparentemente, ele conseguiu sair do túnel e aí ele subiu em uma cadeira de rodinhas e tentou quebrar uma janela para sair. Só que essa janela não ofereceu muita esperança. Agora, de pé na cadeira e com o monóxido de carbono no cérebro, ele ficou desorientado. Foi aí que ele caiu para trás e perdeu a consciência e depois as chamas chegaram até ele. No dia 24 de Por que abril, o depois de um dele tava julgamento de cerrado? 7 dias, o veredito foi pronunciado. Ele foi condenado por pouquíssimos anos, se eu não me engano foram 9, mas depois a pena foi diminuída para 5. A mãe do Asuka também determinou que ele estava chorando no momento da morte. Nos registros telefônicos, nos minutos finais de pânico dele, tinham alguns dados que foram usados. Provavelmente uma tentativa de enviar para o Daniel um último pedido de ajuda. Até hoje, a gente não sabe exatamente o que causou aquele incêndio, qual falha foi responsável por isso. Eu tava tentando entender por quê. O aparelho de detectar a fumaça estava estragado, isso não permitiu que o Daniel visse a tempo de fazer o Asuka sair de lá. Cara, só que o bunker tava muito bosta, Foi velho. um ato muito criminoso. O Não, tá Asuka já tudo tava errado. falando pra ele que sentia o perigo, que ele tava claustrofóbico lá dentro, pedindo pra tirar algumas coisas do lugar pra ele ter uma rota mais fácil de fuga caso algo acontecesse lá embaixo. E o Daniel nunca o ouviu. Essa história, pra mim, É por isso muito que geralmente pra fazer trágica, bunker você chama profissional, cara, porque não faz sentido, velho. que era um garoto jovem com um sonho, tentando trabalhar, Geral ganhar achou dinheiro pra paia. financiar esse sonho que ele tinha e, enfim, acabou numa tragédia tremenda. Enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem o que vocês acharam e até a próxima.